Muito bem, voltamos nós. Estão me ouvindo? Estamos, esse intervalo está passando Isso. muito rápido, meu Deus. Menino, você acredita também? Eu estava ali no papo bom com o senhor, meu marido, e ele falou assim, 21 horas. Eu falei assim, então, é bom que a gente já fica ali na sintonia, né? Todo mundo olhando o horário para mandar, ou os meninos me mandam ir trabalhar, o marido manda trabalhar, né? Passa depressa, passa depressa. Então vamos, gente. Passa depressa, mas também aqui também, hoje também eu achei que passou tão depressa, primeiro horário. Deixa eu ver aqui. Bem, vou fazer o seguinte, como a gente, né? Ó, vou encaminhar aqui aquilo que a gente já tinha falado anteriormente para vocês. Atividade da parcial 2. Eu vou ser sincera, hoje eu nem entrei lá para ver como que tá o andamento da disciplina de biomol, não, viu, gente? Hoje foi tão agitado, tantas outras coisas, que eu não olhei. Vocês não esquecem, não, hein? Bem, deixa eu ver aqui. Fanerógamas. Deixa eu raciocinar, que é tanto grupo, tanto aluno aqui, para mim não mandar coisa errada. Fanerógamas. Ó, tá aí, tá? Encaminhei no grupo de WhatsApp, justamente naquela situação, para quem porventura não tem outro tempo, para não deixar de fazer, tá? Mas me deem preferência aqui, que a gente precisa. Ah, deixa eu fazer uma coisa que eu ainda não compartilhei, né? Olha, tá aparecendo para vocês? Que aqui para mim não apareceu, não. Tá aparecendo para vocês o meu slide? É aquele sobre Samambaia, Vinca e Cavani. Tá, para mim tá. É porque aconteceu aqui comigo que às vezes acontece com vocês. Custou a mudar aqui, então agora tá. Então tá bom, é isso mesmo, tá? A gente vai fazer o seguinte. Vou deixar o Kahoot para o finalzinho da aula. Vamos fazer o seguinte, os 20 últimos minutos, que a gente entra no Kahoot, vai e provavelmente ele vai ser o tempo da gente finalizar dentro do intervalo ali, tá? E a gente ganha aqui com esse andar do raciocínio. Então vamos, é o que eu estava comentando com vocês, vou até passar aqui só para vocês perceberem. Já que a gente está falando dessa característica de sistemática, onde a gente consegue, né, dar uma observação pontual para determinada espécie, é pertencente a qual grupo, e no contexto, né, na hora que eu analiso sistematicamente, eu consigo verificar uma linha do processo evolutivo, né? Então, aqui antes do intervalo eu tinha mostrado, deixa eu ver que ele parou aqui, ó. Tinha mostrado aqui para vocês que são as briófitas, onde elas adquiriram a característica de possuir ali o surgimento do embrião, né, para as briófitas. Elas têm como características não possuir ali os vasos condutores, então elas são diminutas. E aí a gente já viu, que foi onde a gente finalizou, em relação às pteridófitas, que teve uma característica evolutiva, que é a presença dos vasos condutores, xilema e floema, e ao mesmo tempo, né, com isso possibilitou nós termos espécies que adquirem um tamanho maior, né? Elas conseguem crescer mais, ocupar mais uma determinada área em virtude do que ela chega até ela, água e nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela planta. Aqui, no caso das gimnospermas, a gente já entra dentro do cenário da nossa disciplina de fanerógamas, onde na unidade 1 nós estudamos as gimnospermas, que apresentam como características terem a presença das sementes, mas são sementes nuas, né? O que as difere das angiospermas quando a gente percebe a presença das sementes, sim, mas essas vêm protegidas pelos frutos. E que com todas as características que a gente está falando aqui, né, discutindo da importância dessas sementes contidas nos frutos, o tanto que isso colabora, né, no conjunto em termos de dispersão. Inclusive, se vocês se recordarem, lembram? No iniciozinho da introdução das angiospermas, onde essa característica de evolução fez com que Darwin ficasse ali, né, meio como que teve a presença rápida
repentina, né? Em diversas partes do território, né? Então, faz com que, do planeta, então, causa realmente algo que intriga, né? Quando se estuda, mas de repente teve aí o surgimento de várias espécies com essa característica e disseminou-se amplamente, né? Então, logicamente que essas são características que são pontuais, que são condizentes, né, a esses grupos e que a gente consegue ali estudar e pontuar. Foi como eu falei com vocês anteriormente. Eu sei contextualizar essa determinada espécie, aonde ela está, olhar para trás evolutivamente, né? Enfim, ter essa dimensão. E né, essas características, a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de estudo, de verificar essas características, observar o processo evolutivo, né, a gente consegue também ter até mesmo ali um estudo em termos de distribuição. Deixa eu pegar aquele meu pointer bonitinho. Distribuição de diferentes espécies ao longo de todo o mundo, né? Então, estabelece aí os biomas, as diversidades, a presença, né? Até mesmo a necessidade de ter determinadas características para que, eventualmente, elas possam estar presentes em determinados locais. Então, por isso que a característica de sistematizar, né, de estudar isso, ela vem muito associado à demonstração de elementos dos quais nós, dentro da biologia, temos, né? Entramos em contato, não só aqui, logicamente, que a gente está falando de uma sistemática botânica, mas tem a sistemática animal, né? Dentre, inclusive, micro-organismos. Então, postulam ali algumas características também teóricas que são, né, mestre, que fazem parte para a gente desse entendimento, né? Aqui o cladograma, que é essa relação filogenética entre os diferentes grupos, né? E, logicamente, sempre destacando aquelas características que realmente colaboram para estabelecer determinadas espécies daquele grupo. Então, a gente consegue fazer esse cladograma, que é essa associação, inclusive, eu chamo a atenção de vocês que quando a gente tem um cladograma, quando a gente tem uma relação, né, uma árvore também, a gente consegue ter a percepção, a visualização, muitas das vezes, né? Ele se torna uma imagem para a gente e, logicamente, isso facilita, né, muitas das vezes, o entendimento. Aqui, acho tão bonita essa imagem, realmente, né, para classificar, para a gente fazer uma sistematização, a gente precisa de classificar, né, a biodiversidade de uma maneira geral. E, logicamente, aí a gente entra naquele cenário de taxonomia, que eu já mencionei anteriormente para vocês, né? Aqui, nomes científicos, que é aquilo que eu comentei com vocês. Aqui falar isso é praticamente chover no molhado, né? Em termos de expressão, mas assim, bem, isso não significa, viu, gente? Também vou aqui fazer um adendo. Isso não significa que na hora que eu pego um exercício, né, mesmo dentro dos biólogos, que a gente não percebe ali, que tem gente que ainda teima, né, em não colocar em itálico, né, não seguir às vezes as normas, mas eu sei que não é por desconhecer, né? Às vezes é falta de cuidado, de achar que aquilo seja tão importante. Vocês sabem da importância, mas assim, não preciso preocupar tanto com isso não, né? Vai passar. Mas não é assim, então é importante a gente chamar a atenção. Inclusive, visualizando esse futuro profissional com vocês, né? Que vocês emitem relatórios, que vocês fazem ali pareceres, em que vocês fazem a citação de nomes específicos. Cuidado, né? O zelo, até é clássico, né? Quando você pega uma monografia de TCC, né? Quando você pega um trabalho que tem que ter nome científico, a primeira coisa que você vai, ó, para correção é isso, né?
que é fácil, né? Lembra que a gente estava destacando? É fácil achar erro? Então, existem algumas coisas que você já é direcionada, você já imagina. Aí, na hora que você se depara, você assim, não, tá certinho. Não, eu não preciso de colocar ele aqui, tá certinho, tá certinho, tá certinho. Você já começa a ler aquele trabalho com outros olhos. Você fala assim, não, esse indivíduo, ele fez essa atividade com zelo, né? Ele sabe do que ele quer, ele teve cuidado, ele teve carinho, né? Ele fez adequadamente. Então é isso, esse cuidado, e é importante até aqui já chamando a atenção, e a gente vai falar isso adiante, que nas espécies vegetais, assim como nas animais, mas logicamente aqui a gente, né, sempre focaliza o que é da nossa matéria, existe um nome científico, existe um nome comum. E esse nome comum, muitas das vezes, ele possa ser diferente, né? Por exemplo, tem um nome comum que é identificado, por exemplo, uma determinada região, que é conhecida, né? Ele foi, entre aspas, batizado com aquele nome popular ali naquela região, que outra região possa ter um outro nome popular, né? Então, até por isso, ajuda a justificar a importância da citação em termos de nome científico, né? Porque, caso contrário, eu posso estar falando, inclusive, mais adiante, eu vou mostrar para vocês, tem um exemplo que nosso livro utiliza da erva cidreira, né? Que quando a gente fala erva cidreira, na nossa região, eventualmente, te vem imagem de uma planta, em outras regiões, se você falar esse mesmo nome comum, eles, na verdade, iriam identificar outras plantas, que são espécies distintas, tá? Só um minutinho. Ô, Clarinha, maneira aí, minha filha. Vocês me desculpem, tá? É que ela tá aqui pertinho e arrumou uma gargalhada danada. É sem noção, viu? Aqui... Tadinha. Gente, vocês não têm noção. Eu também fiquei com dó. Parece que isso foi comigo, eu até fiquei meio... Com dó, vocês não têm noção. Ainda mais hoje ela tá, assim, eufórica, que amanhã ela vai fazer aniversário. Então ela tá entusiasmada. Só mesmo na idade dela para ficar entusiasmada de ficar mais velha, viu, gente? Mas tudo bem. Deixa quieto. Vamos voltar aqui para nossa sistemática, né? Espero dela sossegar o facho. Bem, aqui, né, o grupo, e aqui a gente vem apresentando, porque a gente, e vocês se deparam muito com isso, né, às vezes numa leitura, realmente uma citação ali, onde se refere, né, a determinadas espécies que pertencem a um grupo, fala com um grupo monofilético, né, o que vem a ser isso? Se a gente observar aqui, a gente vai, né, o autor aqui dessas representações, ele nos direciona isso. Eu tenho aqui diferentes espécies, né, mas que todas apresentam um ancestral comum. Por isso mono, né, único, né, onde tem um único descendente que deu origem, né, às demais espécies. Aqui, um grupo parafilético. O que a gente observa? A gente observa que aqui eu tenho, né, grupos descendentes, tá? Existe um ancestral comum, sim, ele tá aqui. Mas se a gente observa, nem todos necessariamente, né, a partir desse descendente, nem todos necessariamente vão pertencer ao mesmo grupo. A esse grupo parafilético aqui seriam esses exemplares, esses indivíduos que estão aqui em verde, né? Por quê? Alguns que eventualmente tiveram essa descendência em comum vão apresentar, às vezes, diversidade de características que não os faz agrupar dentro de um determinado grupo. Então, isso também acontece. E mais ainda, né? Polifilético, poli de muitos. A gente, na hora que possa observar, né? Por exemplo, eu observo esse indivíduo aqui, né? Bem, ele tem um descendente, ele não tem aqui essa associação comum com os demais, né?
esse teve um descendente, este outro pertence a outro descendente, e assim sucessivamente, quantos forem, né? O fato aí que mostra poli de muitos, eles são de grupos separados, né? Tem ancestrais separados, que eu não consigo colocar dentro de única ancestralidade. Bem, isso é muito específico, realmente, como eu falei com vocês, eventualmente vocês observam ali, muito associado a uma leitura, quando pega dentro de um determinado artigo, ou até mesmo, às vezes nem tanto, às vezes também artigo científico, mas principalmente quando aprofunda ali dentro mesmo da botânica, enfim. Então, é uma questão específica, mas é interessante, importante da gente, né, ter esse cuidado em termos essa associação. Aqui, na verdade, não tem nada de novo, só coloquei aqui no mesmo patamar para a gente observar, né, em termos dessas características, esse aspecto comparativo em relação ao que a gente apresentou. E aqui, taxonomia, né? Que é tão, acho que quando a gente inicia as ciências biológicas, quando a gente entra logicamente para as disciplinas específicas dentro da biologia, a gente fala de uma maneira, né, em termos dessa taxonomia, o que se refere, com a importância dela, né? E a taxonomia, ela, na verdade, consiste de 4 componentes, de 4 estruturas base, que são a descrição, onde você faz a descrição ali da espécie, a identificação, classifica e dá um nome, né? Então, é muito interessante isso, a gente entra aí dentro de um cenário, inclusive, da perspectiva de identificação de novas espécies, né? É muito comum, às vezes, na hora que a gente inicia, assim, a gente acha tão legal, tão bonito, quando a gente percebe que tem ali uma nomenclatura e que depois o nome científico vem, né, um nome da pessoa que fez a primeira descrição. Então, é muito comum a gente ter ali, não, eu ainda vou identificar uma espécie nova, né? Bem, isso, né? Mas isso é muito difícil, embora logicamente possível, né? Depende muito ali da dedicação, do foco que você eventualmente vai dar ali para da sua vida profissional, mas nada, de forma alguma, nada é impossível. Depende ali, né, do seu dia a dia ali na vida, no ambiente, na natureza, na pesquisa mesmo, né, na observação, enfim. Então, essa é a taxonomia, e ela envolve isso, você identifica, você inicialmente encontra um determinado elemento, você faz a descrição dele, né? A partir desses fatores de descrição, como a gente vai verificar aqui, características básicas, por exemplo, aqui nas plantas, classificação do ovário, né? Primeira classificação, observação ali se tem ou não flores, se a flores é aparentada ou não aparentada, posição do ovário, né? Ou seja, você vai descrevendo. Então, a partir do momento que você vai descrevendo, eventualmente você possa perceber, mas isso aqui não se encaixa, né? Joga ali dentro da chave de identificação, isso aqui não se encaixa com aquilo. Ô, gente, não, mãos para cima. Lara, pode falar, Lara. Ô, professora. Diga. Essa é a capa de um livro? Eu acho que deve ser, eu não necessariamente. Indicar, porque eu queria um livro para você indicar, porque essa parte é muito importante e a gente acho que já teve essa matéria, mas... Não, eu vou olhar, sinceramente, nessas imagens que eu coloco aqui, eu jogo a palavra-chave ali e não necessariamente. Então, assim, eu não sei te falar. Tá até realmente lembrando em relação a isso, mas eu não sei te afirmar, tá? Se não é um material que eu tenha, tá? Eu tento pegar a imagem mais chamativa e mais representativa daquele cenário que eu quero. Então, mas depois eu olho, se for o caso, eu faço a indicação. Ou dou uma olhada também em termos de um livro para poder, eventualmente, poder indicá-los, tá bom?
Tá bom, vale. E não tem disso não precisa, pode às vezes interromper, que eu dificilmente às vezes percebo que vocês estão com a mão levantada, tá? Não tem problema não. Então, né, como a gente está falando, eventualmente quando você, né, diante ali daquelas descrições, que você vai conseguir, de uma maneira geral, você vai utilizar ali da chave, você vai começar a identificar diante daquelas características e literalmente conseguir uma classificação e a nomenclatura, ou seja, não, esse exemplar ele pertence a determinada espécie, né? Então isso que se propõe o aspecto taxonômico. Bem, e agora eu venho pontuando para vocês, né? Justamente o que eu falei anteriormente, que a descrição, como que você vai realmente fazer esses processos, né? O base, assim, a essência do que se refere. Descrição são esses aspectos, eu até citei, né? Aparentado, não aparentado, tem a presença, é uma flor completa, é uma flor incompleta, são aspectos principalmente anatômicos, né? Morfológicos, aqueles que você tem ali o espécime em si, e você vai literalmente saindo ali na descrição por aquilo que é possível você descrever. Por isso, inclusive, eu vou chamar a atenção de vocês lá, mais para o final, em termos da unidade, mas, por exemplo, quando você está num processo de pesquisa, imagine que você está lá na Amazônia, tá? Olha que delícia, nós estamos todos lá na Amazônia nesse momento. E aí, grande parte do que a gente encontra ali, a gente se depara e fala assim, nossa, que coisa interessante, diferente, a gente está ali querendo ver uma diversidade de espécies, e aí então a gente precisa, diante da nossa pesquisa, recolher material para que a gente possa, depois no laboratório, fazer a descrição, fazer a classificação, a identificação e a nomenclatura. Bem, para a gente ver, ou separar o que tem, né, sobre determinadas características, né? Nós vamos recolher exemplares que estejam, por exemplo, associadas às árvores, né? Ou não, nós vamos recolher exemplares de solo, enfim. E aí a gente tá ali na viagem, né? Imagine, naquele entusiasmo, coletando material. Bem, quando se faz isso, até mesmo para que essa descrição, muitas das vezes, ela não vai ser feita ali, né? É lógico, você tem ali um caderninho de nota, você vai falar, né? Estava localizado em determinada região, coincidência ou não de sol, porque inclusive existem algumas características que são importantes, que vão te ajudar a nortear, e que, obviamente, você não tem como levar para o laboratório, né? Mas, por exemplo, essas características mesmo morfológicas, algumas, inclusive, você vai conseguir visualizar melhor com a lupa, né? Observando, recolhendo aquele material em detalhes. Então, é interessante que você recolha o material de uma maneira mais completa possível, né? Ou seja, que se tenha flores, que você possa recolher essas flores, né? Levar ali para o herbário, que você retire, né? Observe as características, por exemplo, da raiz, se possível for, né? Logicamente. Depende do porte, depende do que você está ali estudando, coletando. Mas o fato é que isso tudo é fundamental. Por quê? Porque depois você tem como realmente fazer essa descrição, observar esses aspectos que são importantes para você, né, realmente conseguir entrar numa chave sistemática. E que às vezes tem muitas pessoas que acham que é simplesmente vou pegar, né? Não. É lógico que a gente tem que preservar a natureza, mas se você está ali com um objetivo, seu objetivo é dentro desse aspecto científico e sempre ético e observando a manutenção e o conhecimento da natureza. Então, isso se justifica, você realmente, né, você vai coletar, você vai retirar aquilo que é possível, sem, obviamente, interferir ali na saúde ali daquela planta, né?
Mas você vai levar o material que seja condizente possível para você analisar depois, né? Aqui dei justamente, né? Porque a ideia dessas características, desses caráteres que eventualmente você vai analisar, né? Para dentro dessa descrição, você depois poder realmente ter uma identificação. Eu dei o exemplo e só pontuei aqui para vocês até vislumbrarem o que a gente semana passada colocou. Por exemplo, posição do ovário, né? Se é súpero, se é médio, se é ínfero, enfim. Assim como exemplo, né? Como eu falei, se tem gineceu, se tem androceu, se é uma forma completa, se não é, enfim, são essas características que vão ser interessantes. E, né, também, como eu falei com você, você vai recolher ali, tem folhas, né? Características dessas folhas, então são membranáceas, cartáceas, coriáceas, ou seja, a caracterização, né, dessas folhas é muito importante. Porque isso você vai direcionando, né? Te levando para que você realmente possa ter uma identificação adequada. Então, é por isso, exatamente por isso, que é importante, né? Recolher esse material, logicamente, igual eu vou mostrar a vocês, a maneira, né? Adequada e correta de manter ali, inclusive de fazer, né? De secar aquele material. Afinal de contas, você leva para um herbário, né? Vai manter ali esses exemplares em herbário, é fundamental que ele, logicamente, tenha ali, né? Um material que não venha dar fungos, né? Que você não perca esse material que você caracterizou e que serviu para identificação, que ele fica ali, até mesmo para você poder comparar, para você conhecer. Na hora que a gente fala assim, a gente sempre lembra da abundância, de uma maneira geral, das espécies e até mesmo de exemplares que tem na natureza. Mas vocês imaginem você num momento único da sua vida, fazendo a pesquisa num lugar mágico, né? Em que eventualmente você possa estar ali com algumas espécies que eventualmente não sejam tão abundantes ou não sejam tão necessariamente tão facilmente encontrados em outros biomas, né? Então, é muito cuidado que tem que ter e manter realmente esse material, né? Aqui, para você realmente fazer a identificação, né? Como eu falei com você, aí sim, você vai dar o nome da espécie, você vai identificar que espécie é essa, né? Eu estava ali diante de um cenário, eu coletei o material, né? Eu fiz a descrição desse material. Agora eu estou no processo que eu vou chegar numa identificação, né? Então agora não se trata de um imaginário, eu consigo ali atestar, né? Não, essa aqui joguei na chave essa determinada espécie, tá? Isso que eu falei com vocês, a chave, né? Chave sistemática, que logicamente que é cheia de detalhe, né? A utilização dessa chave, ela é muito importante justamente para quem, né? Igual quem direciona, né? A sua vida em termos de pesquisa profissional em relação a essa área, né? Da biologia. Logicamente, ali é importante, inclusive, ali, há características, por exemplo, quem foi na primeira prática, e agora a gente vai ter novamente, quando você destrincha, né? Aquilo que a gente fez com uma característica de aula prática para ajudar a fixar, mas é o que se faz também quando eu quero observar características e aí jogar dentro dessa chave de identificação, né? Quando eu tenho essa possibilidade de trabalhar com material, destrinchar, observar características, é fundamental, né? Então, isso daí ajuda, isso faz parte realmente dentro desse contexto. Aqui eu vou utilizar esse como slide final e eu quero ir para o Kahoot, que eu não quero deixar de dar aquele Kahoot, não, até para
movimentar, né? Não ficar só eu falando e vocês participarem também. Que é um exemplo, né? Uma chave da família das fanerógamas. E só para vocês perceberem, logo de início a gente vai fazer a distinção. Será que é daquela espécie, né, que eu estou ali buscando identificá-la? Ela pertence ao grupo das gimnospermas ou das angiospermas? Então, ela já vai me direcionar. Elas são flores aclamídeas ou monoclamídeas, ou seja, aclamídeas são aquelas sem perianto, né? Então, eu vou ser direcionado para um lado. Não, elas possuem, então eu permaneço. E assim vai. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A chave ela vai te direcionando, né? Vai te separando. Por isso dessa sistemática, né? Ou seja, por isso que eu consigo depois identificar, separar grupos, né? Então, que é isso que é a sistemática em si. Mas é como eu falei com vocês, muito mais do que ficar falando, igual aqui a gente não vai chegar necessariamente nesse ponto, mas, por exemplo, na hora que eu recordo com vocês características de nome de espécie, né? Gênero, nome latinizado, né? Precisa estar em destaque, em itálico. Isso é importante aqui dentro desse contexto e que eu busco colocar, principalmente ali através dessas atividades, uma coisa mais prática, né? Porque não é a primeira vez que a gente está vendo isso, para não ficar maçante. Bem, então vamos para o nosso Kahoot? Vamos lá? Quero ver hoje. E ó, Lara, você hoje vai ficar em primeiro lugar, hein? Tô profetizando. Ai, por favor. Profetizando. Eu vim aqui para isso. Todo mundo com o nome de Lara, hein? Daniel, faz isso, por favor. Não, Daniel, vou te falar. Daniel gosta, sabe? Ó, eu ia escrever aqui Daniel, você acredita? Ele Meu tem Deus. as melhores ideias, Daniel. A gente vai trocar de nome rapidinho, tá? Aqui, eu ia escrever aqui, em vez de escrever Kahoot, eu ia escrever Daniel. Daniel não sabe não, mas Daniel é o nome do meu afilhado, meu único afilhado, meu único sobrinho, meu único afilhado, chama Daniel. Nossa, aqui, que nome bonito. Também acho, mas aqui em casa é uma loucura. Tem Daniel, tem Rafael, tem Gabriel, tem Miguel, então assim... só aqui em casa, Gabriel, Samuel e Daniel. Ó, aí, aqui em casa tá faltando agora o Samuel. Bem, deixa eu ver. Mas não vai ser aqui em casa mesmo, não, que aqui em casa não me pega mais, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, jogar, deixa eu prestar atenção, né? Senão eu não chego a caminho nenhum, fico aí conversando. Deixa eu ver. Aqui. Tô compartilhando, não tô? Isso, deixa eu pôr. Tá, sim. Tá jogo. Mas de qualquer forma, eu vou colocar aqui para vocês, olha. Foi. Vejamos. Vocês não precisam ter muita criatividade, não. Podem pôr os próprios nomes, tá? A Lara é a Lara mesmo, né, Lara? Sim, sou eu mesmo. Cadê que mais? Quer de povo? Gente, vamos entrar todo mundo. Vamos dificultar a vida para Lara. Vamos lá. Isso, pode começar. Bruna, professora, pode começar. Gabriel, Letícia, Pedro, Rafa, Sara, Vitor. Olha só, a Sara tá aí hoje, também não ouvi a voz da Sara. Meu tá carregando ainda. Falaram, né? Mas é porque tem hora que a Sara participa aqui, ó. Tá todo mundo eu tô aqui sim, tá? É porque hoje eu não esqueci o microfone aberto. Tá. Mas vale, né? Tá vendo como vale? Felipe também, né? Aí, Felipe entrou. Tem gente que é mais caladinho, mas tem gente que de vez em quando dá o ar da graça aqui. Muito bem, olha que bom, Letícia. É o meu caso. Ô, Daniel, você tem hora que me salva. Na hora daquele cri aqui que eu pergunto, ninguém fala nada. Gente, você tem que ter piedade da professora. Piedade. O Daniel, normalmente, ele é muito piedoso. Graças a Deus, Daniel. Só com você, viu? É sério? Pode ser assim não, Daniel. Você tem que imaginar, daqui a uns anos é você que vai estar aqui do outro lado. A gente faz hoje, a gente colhe amanhã. Aí,
Eu era assim, às vezes eu ficava com dó daquele professor que dava ninguém, eu ficava olhando assim para ele, balançando a cabeça, né? Às vezes com a cabeça longe. Só Deus sabe, né? Mas eu tava ali, tadinho. Gente, que coisa boa. Sara, Vitor, Bruna, Letícia, Felipe, Rafa, Daniel, Lara. Tem mais gente para entrar? Vamos entrar, gente. Esse Kahoot é da matéria que você passou hoje ou da semana passada também? Ele é principalmente da semana passada. Cálice, sépala, corola, androceu, gineceu. E Lara, boa sorte. Então, ai, vou passar vergonha. Eu acho que podemos começar, porque já tem um tempinho que ninguém entra. Qualquer coisa não tem problema. Gente, é bom assim, para a gente poder fixar. Então, vamos. Bem, justamente. Vejamos. Verdadeiro ou falso? As flores são ramos modificados, apresentando folhas estéreis que formam as sépalas e as pétalas. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. A maioria acertou. Tá certinho, tá bom? Avançar. Muito bem, Letícia. Além de tudo, foi certeira, rapidinha. Vejamos. Próximo. Há folhas férteis com função reprodutiva. O gineceu é responsável pela produção do pólen. O androceu origina os óvulos. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Houve uma troca aqui, né? O androceu é responsável, que é o reprodutor masculino, é responsável pela produção do pólen, grão de pólen. E o gineceu, o reprodutor feminino, origina óvulos. Muito bem. Vejamos. Teve alteração, mas foi pela rapidez. Vitor foi esperto, hein, Vitor? Gostei de ver. Rápido aí no gatilho. O pistilo é composto por, exceto. Não vou nem falar nada para interferir aí. Estilete, eu só lembro daquele negócio de afiar o lápis. Oi, gente, que coisa feia. Eu coloquei aqui, na verdade, eu mudei, não tem nada a ver. O pistilo, ele é composto pelo ovário, pelo estilete e pelo estigma. Tá bom? Muito bem. Coloquei aqui o antera, que faz parte do sistema reprodutor masculino e não feminino. O pistilo faz parte do reprodutor feminino, né? Bem, houve uma mudança. Felipe assumiu. Boa demais, Felipe. Parabéns. Vejamos. Lara, tô te esperando. São características da sépala. É certo. Qual que é a única característica que não faz parte da sépala? Gente, que tempo curto. É o intervalo de tempo que todo mundo tá em geral. Mas pegou muita gente dessa vez. Eu até esqueci de mostrar ali. Tem como voltar? Bem, só para lá tinha uma pegadinha, né? Na verdade, falava que o conjunto de sépalas é denominado de corola. Não é. Na verdade, o conjunto de sépalas é denominado de cálice. Bem, Felipe se manteve. Próxima. A begônia é um exemplo de uma flor completa. Verdadeiro ou falso? Se vocês lembrarem, é bem fácil essa. Tudo quando você lembra é fácil, né? Na verdade, não tem nada a ver. Falso. A begônia é uma flor incompleta. Flor completa é aquela que apresenta os sistemas reprodutores femininos e masculinos numa única planta. Por exemplo, a rosa é uma planta completa. A begônia não, ela é incompleta, por isso que ela é falsa. Essa afirmativa. E só uma pessoa acertou.
aquilo ali não mostrou somatória, não? Acho que não interfere, então. São verticilos de uma flor, exceto. Lembrar que existem 4 verticilos, né? Então, eu coloquei 3 aqui, só para ver o que vocês acham. Receptáculo, lógico. A gente tem o gineceu, o androceu, a gente tem o cálice e a gente tem a corola. Faltou aqui a corola, substituí aqui pelo receptáculo, que é aquela porçãozinha, né, da base ali da flor. Só para ver se vocês acertavam. Ó, e ficou bem dividido. Avançar. Muito bem. Bruna chegou. Ninguém segura a Bruna agora. Aparentadas são flores que não apresentam nem pétalas e nem sépalas. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Letícia sumiu novamente. Vejamos. Um estame é constituído por uma haste, filete, e um saco terminal, antera, onde o pólen é produzido. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Tudo certinho. Ah, acharam que eu ia fazer pegadinha, ia trocar? Muito bem. Dança das cadeiras. Androceu corresponde à porção masculina da flor. Hoje mesmo eu já falei isso. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Gineceu é feminino, androceu masculino. Aqui, dança das cadeiras, mas lá em cima nada mexe. Verdadeiro ou falso? No pichilo encontram-se características taxonômicas relevantes para a identificação de famílias botânicas. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Inclusive, se a gente fizer um corte, se vocês observarem, tem material lá, faz um corte na região do ovário, você vai ter características importantes, justamente para essa sistemática que a gente está falando. Muito bem. Somaram-se pontos. Cada óvulo que se desenvolve no ovário contém um gametófito masculino que consiste em poucas células, uma das quais é a oosfera. Tá dado, né? Falso? Contém um gametófito masculino? Não, um gametófito feminino. Óvulo. Muito bem, avançar. A maioria acertou, né? Muito bem. Os óvulos são produzidos no interior dos carpelos e são considerados os precursores das sementes. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E a maioria acertou. Somaram pontos, teve uma mudançazinha ali de leve. Lá em cima, todo mundo. Inclusive aí, ó. Rafa e no pódio também. Não comentei da Rafa que chegou. A Rafa tá aí, ó. Verdadeiro ou falso? Algumas flores têm um único carpelo, enquanto outras têm vários carpelos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certinho. Muito bem. Não. Não pode nem falar, eu tô avisando aí, ó. Não, eu tô elogiando, porque eu percebi que eu não tinha comentado que a Rafa chegou. Não, Rafa, pode voltar, viu? Detalhe, nem sobe mais, tá? Ô, Rafa, não.
Não, e agora eu vou falar, a Sara chegou. Aí, olha, ô meu pai, que sacanagem. É porque eu falei de todos os também, né? demais. Agora eu falei, Sara. Vamos ver, não vai cair não, Sara. A posição do ovário em relação ao cálice, à corola e o androceu é fixa. Verdadeiro ou falso? Também é fácil vocês perceberem essa frase. Falso. Hoje mesmo eu dei exemplo como característica a posição do ovário, porque ele é uma posição móvel, né? Variável. Por isso que ele é super, ínfero, médio. Muito bem. Ó, para Sara, só ajudei ela a subir. Viu, Rafa? Para você também, viu? Ou seja, eu não posso falar nome de ninguém para não ser culpada. Se sépalas, pétalas e estames estão inseridos ao receptáculo abaixo do ovário e livre deste e do cálice, ele é denominado. É justamente o que eu quero. E eu que fui achando que era VOF. Ai, meu pai. Aí foi no primeiro que apareceu. Isso é pior que foi. É bom que parem de pegadinha, justamente isso. Ovário súpero. Olha, muito bem, serviu de pegadinha, mas não interferiu na sua pontuação, não, Daniel. Ainda bem. Olha só, vejamos. Próximo. Se pétalas e estames se inserem visivelmente acima do topo do ovário, ele é denominado ínfero. Muito bem. Porque quem tá, ou seja, abaixo é o ovário, né? Muito bem. Tem que prestar atenção na frase. Daniel caiu. Isso, Bruna, você só tá subindo, Bruna. Muito bem. Vejamos. Segura aí, hein, Bruna. Avançar. Estamos na reta final, tá, gente? Se sépalas, pétalas e estames são associados ao cálice e formam um tubo curto, originado na base do ovário, ele é denominado. Também tá dado, né? Todo mundo acertou. Ovário médio. Não, ainda tem quem. Um que errou aí. Ovário médio. Próximo. Bem, vejamos. Após a dupla fecundação das angiospermas, ocorre o desenvolvimento das sementes a partir dos óvulos. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certinho. Próximo. Ganharam pontos. Não interferiu. A parede desenvolvida do ovário passa a ser denominada endocarpo, correspondendo ao fruto propriamente dito. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? É o mesocarpo. Muito bem. Ganharam pontos. O pericarpo é formado por regiões em geral denominadas. Ah, exceto, né? Ah, tá. Custei para entender. Até eu parei de ler antes da hora, exceto apicarpo. Na verdade, aqui foi uma invenção só para servir de pegadinha. Você tem o epi, você tem o meso e você tem o endo, né? De fora para dentro. Apicarpo foi aqui para completar. Muito bem. Teve aqui dança das cadeiras. Vejamos, tá? Aqui as últimas perguntas. Os frutos protegem as sementes e auxiliam na sua dispersão. Ninguém vai errar essa, né?
Frutos secos que se rompem, abrindo-se no amadurecimento para liberar sementes, são denominados deiscentes. Muito bem. Tô indo que eu sei que a gente já passou do horário, tá? Porque senão, para ninguém me abandonar aqui. Letícia, Felipe, Daniel, Vitor, Bruna, estão aí, né? No páreo. Vejamos. Últimas perguntas. Definição geral. A semente representa o tipo de reprodução assexuada das plantas. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? Assexuada. Não, semente é sexuada. Muito bem, todos ganharam pontos. Penúltima, a reprodução assexuada também é chamada de multiplicação por alguns autores. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certinho. Próximo. Vejamos, a gente vai para a última? Agora eu nem percebi em relação a isso. Sim. Então, é a última. Então, atenção, pare tudo, que agora vamos para a última e derradeira. Vai ser a definição do pódio final. Vejamos. Exemplos de reprodução assexuada ou multiplicação, exceto. Não posso nem falar nada, né? Acho até que isso aqui não vai ajudar a definir pódio nenhum, não. Vai. Por causa Será? do tempo. Ah, tá. Exceto as sementes. Afinal de contas, sementes a gente já falou que ela é sexuada e não assexuada. Bulbo, tubérculo e como são exemplos justamente desse processo de multiplicação ou assexuada. Bem, então vejamos. Qual que é esse pódio final? Nós temos o Vitor, que hoje eu nem ouvi a voz do Vitor. O Vitor tá caladinho, quietinho. Felipe. E Lara, aqueles. E Letícia. Viu? Parabéns. Obrigada a vocês, todos vocês que participaram. O importante é O que vale é participar. Eu acho que é muito importante isso. Tá, Lara? E até mesmo quem não pôde participar por alguma dificuldade, acompanha aí, isso que vale, tá bom? Então é isso. A gente finalizou aqui. Um beijão para vocês. Não deixem de fazer atividade, tá? Biomol e hoje de fanerógrafos, tá certo? Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Tchau, Juízo. boa noite, Lu. Juiz a todos vocês. Boa noite, Bruna, Daniel, Felipe, Gabriel, Lara, Letícia, Pedro, Vitor, Bruna. Boa noite. Rafa, boa noite. Diga, Gabriel. Ele levantou a mão. Tá dando tchau mesmo. Com a mão. Então tá. Então tchau, Gabriel. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.